Rogando a proteção e a inspiração divina, peçamos ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima que abençoe esta oportunidade bendita de recebermos e compreendermos os ensinamentos que sejam úteis ao nosso melhoramento como seres humanos, filhos de Deus. A história de hoje nos conduzirá à reflexão da experiência vivida pelo nosso irmão denominado apenas como o menino rico, que se dignou trazer o seu exemplo com a permissão de Nossa Mãe Santíssima, através da psicografia iluminada do médium Jorge de Almeida Couto, presidente do Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna, a partir dos registros que constam do livro O Suicida e a Justiça Divina, que fomenta o projeto Sobre Suicídio é Preciso Falar. Destaco que este livro tem em seu conteúdo 13 histórias que contam as experiências trazidas por irmãos espirituais que foram acolhidos na colônia espiritual Maria de Nazaré após desencarnarem pelo suicídio. Disse que um dos maiores desafios e mesmo provas a que o homem tem que se submeter é a da riqueza material. Não são poucos os que sucumbem a ela fazendo mau uso daquilo que, por Deus, foi-lhe oportunizado possuir, não sem o compromisso de dar-lhe boa destinação, multiplicando o que recebeu em volume, associado à ampliação da capacidade de abrangência que se deve aproveitar da riqueza em auxílio a muitos, com responsabilidade e com sabedoria. Assim, servirá ela como meio de se potencializar a possibilidade de fazer o bem, não devendo se tornar escravo dela e nem tampouco se esquecer dos deveres para com as pessoas que nos são confiadas à guarda e cuidados, ou mesmo esquecermos de nós mesmos diante da entrega ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Nesta oportunidade, conheceremos o caso número 7, a história denominada de O Menino Rico. Vamos então à nossa história. Teve uma infância repleta de felicidade, porém não compreendia e nem valorizava, talvez devido aos mimos recebidos de seu pai. Tudo o que desejava ou sonhasse ganhar, no outro dia seu pai comprava. Aos 10 anos de idade, já não sabia mais o que querer. Nessa idade, já tinha um carro de luxo e motorista quando tinha que sair sozinho. Viajava pelo mundo. A cada férias escolares visitava um país diferente. Quando os pais não podiam levá-lo, ia com um pajem. A questão 785 de O Livro dos Espíritos traz o seguinte questionamento: qual é o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. E continuam: quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. A preservação daqueles de quem gostamos, meus irmãos, nos impele ao compromisso de proteção e aconselhamento, principalmente enquanto dependentes nossos, sempre que necessitarem de um apoio. Porém, não nos autoriza, por mais que desejemos proteger, impedir as experiências que irão gerar não apenas o conhecimento prático do mundo e das relações sociais e individuais,
principalmente diante das circunstâncias que nos desafiam e que, passíveis de fortalecer nossa persistência, criatividade e determinação, nos exigirão resolver problemas e procurar respostas por nós mesmos. Nesse contexto, a presença dos pais na vida dos filhos, mais que representar apenas a garantia de proteção, deve representar a oportunidade de aprendizado. Um aprendizado que, para ser efetivo, não pode prescindir da presença e do acompanhamento direto pelo contato frequente, de vez que a pretensa compensação através de presentes diversos não será suficiente para viabilizar uma compreensão de vida e nem para suprir uma carência afetiva. A questão 816 do Livro dos Espíritos, nos comentários de Kardec, nos diz que a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. É nesse sentido, meus irmãos, que os bens e o poder que deles possam decorrer são os meios pelos quais se assumem maiores obrigações, contrapondo a ideia dominante de que por si resolve todos os problemas. Na verdade, a riqueza material apenas possibilita mascarar os problemas que se vinculam às relações humanas, que, sob uma ilusão de que se encontram solucionados, continuam se avolumando. Nosso irmão, então, passou por uma experiência frustrante. Aos 12 anos, entrou na puberdade e quis experimentar o sexo. Falou com o pai, que, escondido da mãe, contratou 2 prostitutas selecionadas para iniciá-lo. Com esta experiência, instalou-se em seu mundo íntimo o nojo pelo sexo, pois foi humilhado e debochado pelas mulheres. Era uma criança querendo ser um homem. Quando seu pai o buscou, ele disse que a experiência foi muito boa, pois precisava se afirmar como homem. Na verdade, não teve ereção e nem relação com elas. Com medo da opinião alheia, escondeu esse fato do mundo. Somente agora, tendo coragem de o revelar. Há tempo para tudo, e o amor que se tem por alguém se manifesta não apenas pela concordância e atendimento das vontades desmedidas, mas com as orientações e também as recusas que sejam necessárias em proveito ao aprendizado que seja mais razoável e necessário. O Livro dos Espíritos, na questão 789, nos comentários de Kardec, nos diz que quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a Terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal, e os maus, encontrando-se repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio, transformados. O sentimento do bem ultrapassa o nível dos desejos mundanos e efêmeros. Repele os maus justamente porque, perenes e ligados às questões morais, instalam, pela razão, um senso de responsabilidade e de respeito elevado que extrapola o instinto e fixa no coração o amor fraterno e puro, livre da influenciação perigosa das paixões. Na questão 795 de O Livro dos Espíritos,
evidencia-se que a civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas. Mas, sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. Meus irmãos, as convenções sociais têm instigado equívocos que muitas vezes prejudicam aqueles que inadvertidamente não observam as leis naturais, as leis de Deus, que nos mostram a necessidade de respeitar nossas individualidades e de agirmos com razão e com consciência. Eis que vemos o nosso irmão repetindo o erro. Aos 13 anos, seu pai perguntou se gostaria de ter nova aventura daquelas. Por medo do pai descobrir a verdade, ele aceitou. Seu pajem o levou para uma casa locada, onde duas meninas bastante novas o aguardavam. Ele ficou muito à vontade. Foram para a piscina nadar para ganhar tempo e protelar o contato físico. Ele tinha medo de falhar. Após nadarem, foram tomar um lanche. Foi quando uma delas, chamada Cláudia, tirou da bolsa uma substância em forma de pedra e, com uma espécie de cachimbo, colocou fogo e começou a tragar, engolindo aquela fumaça. Como nunca tinha visto uma droga de perto, ficou curioso. Cláudia lhe ofereceu aquilo, tendo ele recusado, porém foi chamado de maricas. Para provar que era homem, tomou aquilo das mãos dela e encheu o pulmão com aquela fumaça estranha. Sentiu vertigem, achou que ia desmaiar. Porém, logo que esse efeito passou, sentiu uma sensação muito boa. Tinha a impressão que tudo na sua vida havia se resolvido. Se sentia mais forte. Era como se fosse o dono do mundo. Depois, começaram os delírios. Via imagens desfocadas, ouvia vozes, sentia seu corpo anestesiado. Acendeu sua libido, teve ereção e se entregou ao momento. Passado o delírio, pediu outra pedra. Cláudia lhe deu duas, dizendo ser por conta do pagamento feito por seu pai. Elas se foram. Ali iniciou seu mundo de vícios. Na questão 791 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? E os espíritos responderam: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Da ignorância na escolha das condutas adequadas para se alcançar propósitos almejados, ainda que bem intencionados, podem surgir consequências funestas e indesejadas que poderão comprometer toda uma existência. Em defesa da honra, por exemplo, não vale a pena perder as outras pessoas e muito menos perder a si mesmo. Nos lembra Kardec que há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou ou em perdoar quando se tem razão e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Prosseguindo na nossa história, 2 anos depois, seus pais descobriram que ele era um dependente químico. O pai tentou corrigi-lo,
mas o filho disse que não tinha moral para isso. Seu relacionamento ficou complicado. Foi mandado para Londres, para a casa de amigos. Arrumou encrenca e o mandaram de volta para o Brasil. O pai cortou a sua mesada e as regalias, justamente quando o vício estava insaciável. Aos 18 anos, fugiu de casa e foi para as ruas. Para conseguir drogas, se prostituiu e desceu ao fundo do poço da imoralidade. Adoeceu, tendo sido resgatado pelos pais e internado no hospital. Recuperou a saúde e decidiu voltar a estudar. Na escola, novamente teve contato com as drogas. Não resistiu. Vendeu o pouco que lhe restava e voltou para as ruas. Com o dinheiro, comprou pedras de crack e saiu para fumar, acompanhada por uma jovem craqueira. Vê-se, meus irmãos, uma vida em razão do vício. Questionou Kardec na questão 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Os espíritos responderam que é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então ele questiona novamente: é racional condenar a civilização? Ao que obteve como resposta: condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. A conduta do homem, em certos momentos, meus irmãos, não se mostra nem um pouco civilizada. O vício do menino rico, agora exposto aos pais e à sociedade, escancarou um problema que já se apresentava como sendo de difícil solução. Agora, somente com um vigoroso empenho pessoal, apoiado no amor e incentivo das pessoas próximas, poderá promover o saneamento de um problema que há muito vinha crescendo. Constata-se o mergulho do menino rico numa vida de crimes. Naquela ocasião em que estava com a jovem craqueira, o efeito da droga ativou sua libido. Quis desfrutar, mas a jovem o rejeitou. Num surto de insanidade, a estrangulou e fugiu desesperado. A partir daquele dia, uma sombra passou a persegui-lo. Quando dormia, passou a ter pesadelos com ela. Era horrível. Tempos depois, começou a roubar para sustentar o vício. Foi preso várias vezes. Os pais o soltavam e o levavam para casa. Estava ficando louco. Culpava os pais por tudo e odiava o seu irmão, a quem chamava de o certinho. Aquele tormento se eternizou porque não tinha um minuto de trégua. A questão 794 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas. Obteve como resposta que ela o poderia, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Quando parecia que não poderia piorar a situação, depara-se com a prática de novas condutas criminosas. As consequências fatídicas acumulam os débitos que vão sendo assumidos a partir de um encadeamento de ações, movidas pelo domínio dos vícios sobre a personalidade e, consequentemente, sobre a conduta humana. Aos 22 anos, o menino rico fugiu de casa novamente, voltando para as ruas. Numa daquelas noites em que não conseguia drogas, entrou em crise e, no desespero, rasgou uma latinha e fez uma espécie de faca. Depois, com força e com raiva, cortou o próprio pescoço.
O sangue começou a esguichar até tudo adormecer e se apagar nele. Meus irmãos, o desejo de se libertar dos problemas, acreditando que o suicídio seria o caminho apropriado a eliminá-los, reserva a surpresa de constatar que enfrentar os problemas e buscar ajuda para resolvê-los é a melhor escolha. Qualquer que sejam os desgostos que a vida nos cause, o suicídio jamais será uma solução para resolvê-los ou deles tentar fugir. Na questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Recebeu como resposta que é o efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Devemos procurar fortalecer a nossa fé na convicção de que Deus está sempre olhando por nós e buscarmos forças para enfrentar as dificuldades com a coragem daquele que sabe que não está só. A questão 953 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Atentar contra a lei de Deus somente aumentará os problemas, acumulando faltas que deverão ser reparadas adiante. Somente Ele, Deus, pode determinar o termo de nossa existência. No caso do menino rico, ele sentia o sangue, ou que o sangue voltava pelo seu rosto em forma de chuva. Cobria seus olhos. Aquele vermelho o cegava completamente. Entrou em pânico. O sangue jorrava para fora e para dentro da sua garganta, o sufocando. Não respirava. Tentou soltar um grito de horror. O grito se misturou com outras vozes que vinham de todos os lados. Alguém começou a chutá-lo, mas não via ninguém. Só ouvia-o chamarem de suicida e de covarde. Não conseguia estancar o sangue. Alguns vultos o arrastaram dali, sem que tivesse forças para resistir. A hemorragia continuou pelo tempo que para ele parecia uma eternidade. Sem saber onde estava, um dia a hemorragia parou. Porém, no pescoço ficaram abertos os cortes. Haviam fendas no seu pescoço, que eram profundas, nas quais se podia enfiar os dedos. Delas, sentia os bichos que saíam e o mau cheiro. Seu abdômen estava apodrecendo, seu rosto desfigurado. Naquele lugar, ninguém falava com ele, ao contrário, corriam dele. As vozes não o deixavam dormir. Sentia fome e sede. Por vezes, arrotava e expelia um odor de sangue podre que lhe dava náusea, ânsia de vômito. Comia lama para matar a fome e sede. Andava como um alienado. Encontrou outros iguais a ele e se juntou a eles. Porém, não se comunicavam devido às vozes bloqueadas. Andavam em círculo como se estivessem presos numa circunferência invisível. Nesse lugar, não havia luz solar, como se uma cortina escura estivesse sempre sobre eles. Via claridades muito distante. O frio era cortante e constante o tremor, por isso caminhavam sem parar. A questão 957 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. O suicídio não apenas não eliminou o sofrimento, como o aumentou. O suicida compreende, então, desapontado, que a tentativa de fuga dos problemas não teve o efeito esperado.
com a continuidade da vida, agora desencarnado, a nova dívida será cobrada através de grande sofrimento, agora sim, com maior dificuldade em se livrar das aflições agravadas por uma consciência culpada. Assim confirmam os espíritos, quando prosseguem esclarecendo. Mas há as consequências que são comuns a todos os casos de morte violenta. Há a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito e o corpo. As consequências desse estado de coisa são a prolongação da perturbação espírita. Isso quer dizer que o sofrimento vai se prolongar pelo tempo em que deveria estar encarnado, até atingir o momento em que naturalmente deveria ocorrer a morte física. Os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, prosseguem dizendo que em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia sua falta de uma ou de outra maneira. O arrependimento irá auxiliar nessas ocasiões. É bem verdade que o arrependimento não anula a falta cometida, mas como conforto, abre a possibilidade de atenuar os sofrimentos depois de algum tempo, desde que seja sincero, permitindo auxiliar ou a busca do auxílio para a reparação das faltas. O arrependimento inicia a libertação da consciência, possibilitando o necessário pedido de ajuda. No que se refere ao menino rico, um dia suas forças se esgotaram e sentou-se, pondo-se a pensar e a chorar. Buscou lembranças da infância, da família e de como os tratou. Aos poucos, ele foi remontando sua memória. Deu-se conta de que não havia se matado, pois estava ali vivo, embora quisesse morrer. Pediu perdão a Deus pelo que fez e implorou ajuda caso merecesse. A prece é um recurso imprescindível para o pedido de ajuda. A questão 479 de O Livro dos Espíritos nos ensina que a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. A questão número 658 esclarece que a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. O desejo verdadeiro de se melhorar e de responder pelos erros cometidos não tarda de ser ouvido por Deus, e o socorro é imediato. Deus sabe de tudo o que precisamos, mas espera que nós o busquemos, porque está desejoso de que a compreensão da importância do esforço e do interesse pessoal seja um aprendizado real e definitivo ao ser humano. Quando nos impelimos nesse objetivo, adquirimos a consciência da ajuda que nunca nos faltou. A questão número 663 nos diz o seguinte: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportar as aflições, com coragem, e elas vos parecem menos duras. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou a força das coisas. Frequentemente, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Semana depois, o menino rico viu luzes se aproximando dele. Era um grupo de socorristas
que emanavam luzes próprias, se aproximaram dele e disseram: viemos te buscar. Sua prece foi ouvida. As lágrimas que caíam de seus olhos também os limpavam. Pôde ver os companheiros de desdita que ainda caminhavam alienados como se fossem cegos naquele momento. Um dos socorristas pegou a sua mão e disse: não se preocupe, a hora deles também vai chegar. Agora, deite nessa padiola, iremos transportá-lo. Nada perguntou, desejava apenas sair dali. Bebeu um remédio e adormeceu. Quando acordou, estava em um leito de um hospital na Colônia Maria de Nazaré, onde passou por um intensivo tratamento. Hoje está consciente de sua condição espiritual. Sabe ser um espírito devedor. Sabe que é um suicida. Seu corpo espiritual carrega as marcas dos danos que provocou. Sabe que somente expurgando essas marcas em outro corpo de carne se verá livre delas. Tem consciência de que está sendo preparada a sua reencarnação, não sabendo quando, pois há fatores ligados ao seu caso e sequelas que são profundas. Recebeu notícia dos pais. Seu pai se sente responsável pelo seu fracasso e pensa em suicídio. Dói nele não poder fazer nada. Gostaria de dizer que não o culpa e que é o único responsável pelos seus atos. Que vários outros filhos tiveram a mesma maneira de educação e não partiram para a irresponsabilidade. Compreende que fatores do passado exercem força sobre o presente, o que não justifica o fracasso. Tem orado pelo seu pai. Não deseja carregar mais uma culpa. Ele pede a atenção à máxima que diz que a encarnação é uma bênção divina. É uma porta aberta deixada pelo Pai Celeste para que os filhos errantes tenham um novo recomeço. E o esquecimento do passado é imprescindível para o êxito das nossas provas escolhidas. Por negligência a essa verdade, sabe que terá que reparar um homicídio que agravou muito a sua dívida. Não pode mensurar o estrago que fez. É como um fogo que virou um incêndio queimando e destruindo tudo, e ainda está ativo. Sua esperança é a misericórdia divina. Sabe que Deus o ama. Diz se envergonhar dessa sua realidade. Diz que devemos aprender a valorizar e a lidar com a vida do jeito que ela vier. Todos os espíritos de ordem inferior, matriculados na escola Terra, necessitam reencarnar e estagiar nas diversas situações e posições terrenas. Precisa aprender a tirar de cada vivência o máximo de aprendizado possível. No momento, está tentando extrair muito aprendizado da sua queda. Agradece pelo carinho e pela compreensão, mandando um abraço de gratidão. Pede que oremos por ele. Não se sente ainda forte e seguro para enfrentar os desafios que o esperam. Ainda se sente, em verdade, um menino mimado. Meus irmãos, a questão 614 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Em cada encarnação, nós recebemos os recursos e oportunidades de melhorarmos, cumprindo os desígnios para os quais nos voluntariamos à vida terrena. Os débitos devem ser quitados, e a questão número 1000 de O Livro dos Espíritos nos lembra que o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação
não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Se retornamos à Terra, é porque temos reparações e progressos a fazer, seja intelectualmente ou moralmente. Aproveitar o tempo concedido por Deus e compreender que todos os recursos colocados à nossa disposição devem ser empregados com um fim que seja bom e que favoreça a todos que almejam alcançar a felicidade prometida por Jesus, que ficará sempre mais perto de nós enquanto continuarmos encerrando com nossos ciclos de aprendizado nessa valorosa escola chamada Terra, tendo o aproveitamento necessário. Aqui encerro a história do menino rico, ressaltando que, envolto nas máximas que envolvem a riqueza material, nos deixamos conduzir pela resposta simples e irrefletida que por um momento nos diverte, quando tentamos imaginar se o dinheiro traz ou não a felicidade. Refletindo, contudo, nesse sentido, teremos o entendimento de que depende. O dinheiro ou as riquezas materiais em si não constituem um mal, mas caracterizam-se como um desafiador compromisso que terá a sua coroação culminando com a felicidade ou não, conforme o uso e o aproveitamento que seu portador dele fizer. Se não resistir aos ímpetos de usufruí-lo desregradamente e sem um fim útil para si e para o próximo, com certeza trará tão somente tristeza, sofrimento e arrependimento. Porém, se cumprir o objetivo de gerar rendas, empregos, dignidade e socorro a quem dele puder se servir e com ele servir, trará para todos, sobretudo ao que dele usou com responsabilidade, com urbanidade, com caridade, a felicidade essencial, alimentada pelo amor mais puro ensinado pelo Mestre Jesus. Que Jesus nos dê sempre o discernimento para realizarmos nossas escolhas com sabedoria e senso de caridade, e que nos livre dos vícios, protegendo-nos e nos oportunizando o seu amparo bendito em todos os momentos da nossa jornada evolutiva, balizados pelos nossos propósitos firmes de não nos afastarmos do caminho do amor e da caridade. Que continue abençoando nosso irmão, que nos trouxe os relatos de sua experiência, o menino rico, fortalecendo-o na compreensão definitiva do bem que se deve fazer com os recursos a nós emprestados por Deus, e que, fortalecido na fé, no amor e na caridade, que já demonstra ao dividir conosco o tesouro do seu aprendizado, possa prosseguir na sua jornada evolutiva com a proteção de nosso Pai. Agradeço a oportunidade e lembro a todos que no próximo mês, dentro do projeto Sobre Suicídio é Preciso Falar, outro expositor trará um outro caso retratando uma experiência vivida por outro irmão. Ressalto também que no Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna de Uberlândia, Minas Gerais, toda última sexta-feira do mês acontece a palestra dedicada ao tema suicídio. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós e que a nossa Mãe Santíssima continue nos protegendo e nos fortalecendo.